Então, vamos começar aqui. A Adriane está entrando. Vamos lá, boa noite. Juliana 1, Juliana 2, Luana, Arley. Ah, hoje a Maricela está no celular do seu Arley, é? Carlos Eduardo, Caroline, a Clara, a Dariane, a Débora, Douglas, Giovana, Ilana, como eu já falei, Juliana 1 e 2, Júnior, Luana, Luiz Gabriel, Maria Gabriela, Nilson, tá aí, Vitor, tá? Beleza, gente. Hoje nós vamos começar nosso estudo sobre as religiões do Oriente Médio, ou as religiões do livro, judaísmo, islamismo e, e o próprio cristianismo, né? Então, vou deixar aqui a tela aberta um pouquinho, deixa eu só mostrar aqui. Eu passei um trabalho, coloquei um trabalho para vocês no grupo não, lá no portal Moodle, para que vocês possam fazer, tá? Este trabalho. Esse trabalho tem duas finalidades. O primeiro, esse trabalho ele vale 30 pontos e é para ajudar a compor a nota de vocês de primeira VA, tá? O segundo objetivo é de vocês lerem aquele texto para vocês aprofundarem nele nas aulas que nós tivemos, tá? Nós estudamos o fenômeno religioso com vocês, falamos sobre o conceito de religião, das funções psicológicas e sociais da religião, tratamos de vários conceitos presentes no universo da religião, como secularização, seitas, heresias, igrejas, elementos constituintes da religião, também trabalhamos com vocês, e tudo isso está presente no trabalho que eu passei para vocês, que vocês vão fazer, né? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Estou compartilhando. Professor, Oi? deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Faz um tempo que eu não tô. Tem umas 2 semanas que eu não vejo aula. O trabalho vai valer 30 pontos e os outros 70 vai ser da prova. Da prova. Quem está falando? É o Douglas. Douglas. É isso mesmo. Então tá ok. Tá, Muito obrigado. tá bom? Tá. Olha aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Estou. Está, né? Uhum. Então, tá aqui. Estamos vendo. Está, né? Beleza. Então, vocês vão fazer o seguinte, vão entrar em publicações, tá? Então, em publicações, tem ali o livro das religiões que eu deixei para vocês, que nós estamos baseando nas nossas aulas também, né? E eu postei o livro aqui para vocês, o livro não, um capítulo, né? 16 do livro Introdução à Sociologia da Religião, de Reinaldo Dias. Então, neste capítulo aqui, ele dá um viés dentro do prismas da ciência da religião sobre o fenômeno religioso, né? Então, aqui está o capítulo 16, vocês deverão ler este capítulo, tá? E aí, neste capítulo, ele fala da importância da religião, da tendência da religião no mundo da pós-modernidade ou da globalização, as funções da religião, sociais e psicológicas da religião, as modalidades das organizações religiosas, as religiões presentes aqui no Brasil. Então, esses são os temas que esse texto trabalha, e esse texto aí nos ajudou a fundamentar nossas aulas, desde a aula 1 a aula 5, né, basicamente, tá? Então, tá aqui, ele tá uma leitura fácil, então, vocês devem fazer a leitura deste texto, tá? Aqui, e aqui na página
269, tá? Nós temos 16 perguntas, tá? Essas 16 perguntas deverão ser respondidas por todos vocês. Então, definição de religião, qual o sentido da religião, quais os conceitos básicos da religião, como secularização, doutrinas, denominações, a diferença entre culto e seitas, sincretismo religioso. Então, são perguntas simples, são perguntas objetivas. Não é para vocês escreverem um parágrafo todo, não. Parágrafo para escrever, vocês deixam aí, que está aqui no texto, não precisa. Eu quero que vocês tirem o que é essencial dessas perguntas aí, escrevam, né, e salvem num arquivo doc, ou doc.doc ou docx, em PDF, e me envie, tá? Aqui tem um caso de estudo, eu até coloquei lá para vocês, tá? E aí, vocês respondem essas 5 perguntinhas utilizando esse caso de estudo aqui, ou caso concreto, tá bom? Então, o texto é esse daqui. As perguntas estão aqui, ó. Ué? Jesus amado. Paguei. Vamos lá de novo, né? Estão entendendo aí, por enquanto? Tá, Luana? Você que vai explicar pro pessoal. Por enquanto, sim. Então, Como diz minha filha. entra na nossa aula aqui de cidadania, tá? Vai em publicações, depois que baixou o livro ou organizou-os, entra em exercício de fixação, tá? Editar configurações, tá? E as perguntas, gente, as perguntas são aquelas perguntas que estão lá. Então, eu não coloquei aqui, normalmente ela fica aqui, mas eu não coloquei, e aí eu coloquei algumas instruções básicas, fazer a leitura do capítulo 16, fazer os exercícios que está lá, de 1 a 16, na página 269, na página 271, a página 271, os exercícios de 1 a 5, tá? Vocês podem organizar aí e podem fazer esse trabalho em grupo de 3 pessoas, ok? Para mim não tem importância. Vocês organizam aí com o Luano, com o Pastor Nilson, com Maricélio, o Douglas, né, que tem 2 semanas que não vem aí. Organizem aí com a turma. Cadê o Oribes, hein? O Oribes era para estar aí. Não tá. E faz esse trabalho, ok? Faz esse trabalho aí, tá? Salva ele, posta ele. Olha, se vocês quiserem, não precisa nem copiar as perguntas lá. Vocês podem numerar as perguntas, né? Perguntas da página 269, de 1 a 16, perguntas de 1 a 200, na página 271, de 1 a 5, pode colocar lá de boa, tranquilo, tranquilo. Para mim, tá ótimo, tá? Eu quero as respostas disso daí. O objetivo é vocês fazerem a leitura para estudar para a prova, tá? Léo, Sim. tinha gente só que tinha comentado que estava com dificuldade de saber como que posta. Eu acho que é gente que veio transferido e não sabe mexer ainda no nosso sistema, né? Mas aí é só colocar, adicionar tarefa e anexar o documento, ou em doc ou em PDF, né? Justamente. Bem aqui, ó. Tá vendo? Ele vai aparecer e vai ficar desse jeito aqui para vocês, ó. Aí vocês podem arrastar e colocar isso daí, tá? Desse jeito aqui. Então a página abre um pouco diferente para mim, porque eu estou abrindo e mostrando para vocês tudo aí. Então aqui, ó, vai aparecer essa setinha aqui para vocês aqui. Vocês podem salvar, arrastar, copiar ou colar, né, e colocar aqui, ou arrastar. E aí ela já cai direto para mim. Ou então desse jeito que você está falando aí, Luana. Aí você pode ensinar o pessoal, tá bom? Beleza, é isso aí mesmo, tá bom? E o prazo é até dia 20, né? Isso, aleluia, o Oribes chegou, né? Viu, Oribes? Fazer exercício que tá lá, viu? Tô explicando ele aqui, tudo direitinho. Olha, e aqui é fundamental, 2 coisas que eu quero de vocês. Olha, já está programado. A data
para vocês me entregarem é o dia 20 de setembro, às 23 horas e 59 minutos, tá? Essa é a data limite. Por favor, não entregue depois. O sistema não... Você pode até postar. Ele não vai salvar para mim. Aliás, ele vai ficar salvo, mas ele não vai ser enviado para mim. Eu não vou ter jeito de corrigir. Então, vocês vão ter que fazer os exercícios e enviar para mim até o dia 20. Já está aberto desde hoje. Pode pegar e ir fazendo isso e enviando para mim. Tem até o dia 20 para mim receber isso daí. A partir do dia 23, tá aqui, vocês terão avaliados tudo direitinho, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. O segundo ponto é que o trabalho pode ser em grupo, mas a postagem, tá? A postagem tem que ser individual. Então, vai fazer a Juliana, a Daniela e a Luana, o trabalho, as três. Aí só a Juliana que vai pegar e vai depositar, que vai postar. Eu sei que está o nome dos três, mas o sistema não dá conta de ler, só vai ler o nome de quem postou, no caso a Juliana. Então é necessário que todos vocês mandem um arquivo para mim, tá? E vocês vão fazer um único arquivo, vai responder de 1 a 16 as perguntas, e de 1 a 5, tudo num arquivo só. Não me envie duas vezes, só envie um único arquivo, tá bom? Fica mais fácil. Por que isso? Porque automaticamente a gente corrige e vem a nota para vocês, tá? Então, o Oribs vai fazer trabalho com alguém, ou alguém coloca o Oribs no grupo aí, ou então ele é muito estudioso, tá, gente? Aí vocês podem deixar também, se for o caso, ele faz sozinho. Mas se o Oribs, por exemplo, for fazer com outra pessoa, tem que ser o Oribs mais a outra pessoa que postar. Não me interessa que vai pegar e fazer o trabalho em grupo, mas a postagem tem que ser em grupo, tá? Desculpa, tem que ser individual, tá bom? Dúvidas por enquanto? E qualquer coisa vocês vão pegar no pé e vai falar com a Luana aí. Né, Luana? Dúvidas? É possível, sim, fazer o trabalho sozinho? Sim, é possível, não tem importância, não. Tá, sim, a aula está sendo gravada, viu, Orives? De boa. Você está chegando em Eu vou casa? mandar um print das telas no grupo de como achar seu trabalho, Isso. porque se alguém tiver dificuldade, facilita. Depois você podia até mandar para mim depois também, porque do jeito que você explicar, as outras pessoas também entram em contato comigo, e aí eu não explico de uma maneira minha ou diferente, eu explico da sua maneira e fica mais fácil. Pode ser? Pode, eu mando para o senhor também. Então tá, beleza. Então, gente, vamos lá rapidinho, né? Hoje nós vamos falar do judaísmo, né? O judaísmo, tá aqui, bonitinho. Olha, já está postado os slides lá, tá? Do judaísmo e está postado do islamismo. Não vai dar tempo da gente olhar o islamismo. O islamismo e cristianismo fica para a prova de segunda VA. Gente, o judaísmo é uma religião de um povo, tá? É a religião de um povo. Que povo é esse? Do povo de Israel. É uma religião importante. Por que ela é muito importante? Por que nós estamos estudando? Primeiro fato, é a primeira religião monoteísta que se tem notícia. Então, foi a primeira religião monoteísta. Então, a característica de uma religião monoteísta é que adora um único Deus. E o judaísmo foi a primeira. O segundo ponto é que o judaísmo é a base de duas outras religiões, que é o cristianismo, primeiramente, e depois o islamismo, que nasce no ano 622 depois de Cristo. Todas essas duas religiões, elas têm origem no judaísmo, tá? E o cristianismo é uma religião missionária e o cristianismo, ele cresceu. Ele é uma religião que cresceu muito e formou
todos os países do mundo ocidental. Então, todos os países do mundo ocidental foram formados sobre uma cultura religiosa do cristianismo. E o cristianismo o cristianismo nasce do judaísmo, o cristianismo fez essa releitura do judaísmo, né? Então, o judaísmo é importante, pois muito do que somos, do que praticamos, muito de nossas crenças está relacionado com o judaísmo, tá bom? O judaísmo é uma religião, das 3 religiões monoteístas que nós temos no mundo todo, a religião judaica é uma religião pequena, é uma religião com poucos adeptos, tem cerca de, segundo prognósticos mais otimistas, tem cerca de 20 milhões de fiéis, de adeptos esparramados pelo mundo todo. Mais ou menos 12 a 14 milhões de pessoas que professam a religião judaica moram no próprio Israel. E os outros 6 milhões de pessoas que são adeptas a essa religião estão esparramadas aí pelos Estados Unidos, pela Europa, norte da África e algumas regiões da América Latina. Então, é uma religião com 20 milhões de pessoas, ok? Bom, isso aqui não precisa, porque nós já comentamos sobre isso. Qual é a gênese? Qual que é a origem do judaísmo, né? O judaísmo, ele nasce com Abraão, né? Ele nasce como um sistema religioso com Abraão. Abraão é considerado o patriarca, o patriarca do judaísmo, porque foi a partir dele que nasce esta religião. O que aconteceu? Essa região aqui, neste quadradinho aqui, é a região do rio Eufrates, é a região da Babilônia, né? Então, Abraão, ele morava aqui nessa região de Ur dos Caldeus, e ele, segundo ele recebeu uma visão de Deus, e nesta visão, Deus comissiona ele para que ele fosse um chefe, um pai de uma grande nação, e que ele que essa nação iria se tornar uma nação diferenciada, uma nação importante. Bastasse, então, que Abraão obedecesse aquilo que foi determinado por Deus. E o que foi determinado por Deus? Que Abraão deveria sair dessa região de Ur dos Caldeus e ir para a terra prometida, que é essa região aqui de Canaã, essa região chamada de Canaã aqui, e aí ele deveria vir para ali estabelecer-se. Então, a comissão de Abraão era sair do meio da parentela dele toda, e isso era uma coisa muito difícil para um povo para uma pessoa que era nômade, né? Ir para um outro local muito distante e ali estabelecer, criar outra tribo, outro clã, outra nação, né? E Deus iria fazer com que ele se tornasse uma pessoa importante, desde que ele adorasse a Deus única e exclusivamente. Isso era um pedido muito difícil de ser concedido a uma pessoa, principalmente porque nessa região toda do Oriente Médio, todas as pessoas que adoravam diversos deuses, né? E Abraão, então, ele teve que renunciar à sua crença, à crença dos seus pais, de todo o povo, veio para ali e passou a adorar um Deus que não tinha forma, um Deus que não podia ser representado por ídolos e assim por diante, né? Ele se estabelece ali, ele ganha muito destaque porque ele começa a prosperar-se, principalmente prosperar de maneira econômica, né? Ele passa a ter muitas riquezas, muitas ovelhas, muito gado, e então, teoricamente, ele tem muito patrimônio.
E o que vai diferenciar Abraão de todos os outros que moravam na região é justamente essa questão aí. Abraão, ele está adorando um único Deus, tá? Quando ele cria, quando ele começa a adorar uma religião que tem um Deus que é transcendental, que não tem uma forma específica, então ele cria uma nova religião. Então ele é considerado o fundador da religião judaica. Ele também é chamado de patriarca, né? Ele juntamente com os outros seus filhos, Isaac, tá? Isaac e Jacó. Então são os três considerados patriarcas. Por quê? Porque foram através de Abraão e da sua descendência, seguindo a linhagem de Isaac e Jacó, que foi criada uma grande nação que passa a ser chamada de Israel, né? Então, vejam aí, Abraão segue os desígnios de Deus, fundou a religião, ele vai ter 2 filhos, ele tem Isaac, tá? Ele vai ter um filho com Sara, que é Isaac, mas antes dele ter Isaac como filho, ele tem um outro filho com a escrava, que ele tinha com Agar, chamada Ismael. Então, aqui nós temos Isaac, e aqui nós temos Ismael. Por que que nós estamos falando aqui sobre isso? Porque o islamismo, ele nasce da linhagem de Ismael, tá? Abraão, depois que Isaac nasce, ele dispensa Agar, que era a sua escrava e que era também a sua concubina, manda ela embora para ela voltar para a terra de Ur dos Caldeus, juntamente com seu filho Ismael. Ismael volta junto com Agar para Ur dos Caldeus, e lá ele casa, e aí ele vai ter uma outra linhagem, e essa linhagem dele aí, né, é de onde vai nascer Mohamed, ou Maomé, né, e Maomé é o fundador do islamismo. Isso acontece no 6º século depois de Cristo. Então, é por isso que nós falamos que o judaísmo, ele tem uma ligação muito estreita, o islamismo tem uma ligação muito estreita com o judaísmo, tá? Porque tem a mesma linhagem, a mesma genealogia, vem do mesmo tronco, tá? E depois, Abraão, voltando, então, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, né? Jacó teve 12 filhos, depois de uma grande seca, Jacó, então, procurando alimentos, ele vai se refugiar no Egito, esperando a seca passar. Tem um contato com um grupo do faraó lá no Egito, e aí e convida a família de Jacó para morar ali no Egito. O faraó morre depois de algum tempo, e esses amigos do faraó, a família de Jacó, então, ela é presa e se tornam escravos, né? E a nação de Israel, ela vai crescer e vai ficar escravos durante um período de 400 anos lá no Egito, né? Então, vai crescer, vai crescer muito como nação, e fica por aproximadamente 400 anos ali. Ok? Sim, Juliana, esse material todinho está lá no AVA, tá? O nome judaísmo é o nome dado à religião do povo judeu, né? Como nós já falamos aí, de acordo com a fé judaica, a revelação do Deus uno e único aconteceu de uma forma muito concreta através da sua intervenção na história do povo hebreu, tá? Judá era um
nome de um dos filhos de Jacó. Todos aqueles que nasceram da descendência de Judá passavam a ser chamados de judeus. Os judeus, quem seguiu de maneira mais radical a linhagem, os padrões estabelecidos por Jacó, foi justamente Judá, a família de Judá. E com o decorrer do tempo, os judeus, então, eles acabaram sendo reconhecidos como todo aquele que era seguidor de Abraão. Daí, com o decorrer do tempo, a palavra judeus passou a designar todo aquele que seguia a religião do povo judaico, né? Então, judeu é todo aquele que segue os princípios do judaísmo e é reconhecido como uma comunidade judaica, tá? A palavra judeu deriva-se da Judéia ou da linhagem de Judá, nome de uma província do antigo território israelita, ainda que originalmente designasse apenas os habitantes da Judéia. Posteriormente, passou a designar todos os israelitas, independente do seu local de nascimento. A lei judaica considera judeu todo aquele que nasceu de mãe judia ou se converteu ao judaísmo de acordo com esta mesma lei. Para se converter ao judaísmo, é necessário aderir aos princípios e tradições judaicas e passar por diversos rituais, principalmente o ritual da circuncisão, ok? Tá. Considerado, considerado judeu todo aquele que pratica o judaísmo, tá? Aquele que deixa de praticar o judaísmo se transforma não num praticante, num judeu que não aceite os princípios da fé e se torne um agnóstico ou ateu. Deixa de ser judeu aquele que se converte a outra religião, como budismo, cristianismo, e perde o lugar como membro da comunidade judaica. Assim, como nem todos são católicos, assim também nem todos os israelitas são judeus. Atualmente, israelita é todo cidadão do Estado de Israel, cuja capital é Tel Aviv, tá bom? Olha, gente, o judaísmo é uma religião de um povo, não é uma religião missionária, é uma religião tradicional. Então, toda pessoa que nasce, e aí depende do judeu ortodoxo, do judeu mais liberal, isso depende muito, mas o judeu que nasce de uma mãe judia, independentemente se foi no território de Israel, ou se for em outro território, ele já é considerado judeu, tá? Independente da crença que ele professará quando ele atinge determinada idade. Então, já é considerado ateu. Mas, se ele se converte a uma outra religião, se torna-se ateu, então, aí, ele não pode ser e não deve ser considerado mais judeu, ok? Sim. Pode falar, pastor Nil. Depois que Abraão ficou viúvo, ele se casou novamente, né, com uma mulher chamada Quetura e teve mais 6 filhos, que veio a se tornar o povo amalequitas. A minha pergunta é, esse segundo casamento de Abraão, esse povo amalequitas, eles podem ser considerados também aquelas religiões que tem ali em torno ali do mundo árabe? Se podem ser considerados judeus? Não, judeu não. Aquele povo ali em torno dos árabes. Pode ser também descendente de Abraão?
Sim, eles são descendentes de Abraão, mas como a maioria deles tinha como patriarca também Abraão, né? Os árabes têm um respeito muito grande, muitos árabes de diversas regiões ali no Oriente Médio têm um respeito muito grande com aqueles nascidos de Abraão. Abraão é considerado um patriarca, então eles têm esse respeito muito grande. Só não podem ser considerados judeus porque professam uma fé diferente, mas têm origem no patriarcado de Abraão, né? Então, são considerados, sim, filhos de Abraão, com a outra linhagem diferente, do mesmo jeito os amalequitas, né? Quanto à religião, do mesmo jeito que os ismaelitas. Quanto à religião, não, os amalequitas, então, eles vão assimilar as tradições dos povos que viviam naquela região ali. Então, naquela região nós vamos ter os amalequitas, vamos ter os filisteus, nós vamos ter os sírios. Então, todos eles vivem nessa região ali, e eles são muito influenciados pelos povos da Arábia, né? E da Babilônia também. Então, sim, eles têm essa linhagem com o patriarcado de Abraão. Então, o respeito é muito grande. Quando a gente for discutir lá o Islã, Maomé, ele vai dizer, por exemplo, que um dos grandes patriarcas aceitos dentro do islamismo é justamente Abraão. Por quê? Porque é dele a origem, é a linhagem de muitas famílias árabes. Ok? Correto. Valeu. Judaísmo, alguma coisa da cultura judaica, né? Bom, gente, a cultura judaica, então, ela teve que se tornar uma cultura diferenciada. Como nós falamos, ela começa a adorar um único Deus. Esse Deus não tinha forma, ele não poderia ter um poste ídolo, um ídolo manuseado, né? Então, o verdadeiro judeu, ele não adora uma imagem de escultura, não tem nenhum objeto de representação para adorar. Então, o Deus da cultura judaica, ele é um Deus que remete sempre ao transcendente. É um Deus que não tem forma, é um Deus que não tem um corpo físico, material, que não se assemelha a nada. Então, isso faz com que o Deus dos judeus seja um Deus totalmente diferente. E a cultura dos judeus vai sendo criada dentro desse aspecto religioso, né? Vai sendo moldada paulatinamente dentro de uma comunidade harmônica que pensa, que vive, que sente essa realidade toda aí. Então, vai se moldando, vai se fechando em si mesmo. Como era uma cultura que vivia no meio de uma cultura, de um mundo politeísta, então, eles tiveram que criar a sua própria cultura, moldar a sua própria cultura, criar elementos da cultura material e imaterial, a ponto de fazer com que eles fossem diferentes, né? Que fossem pessoas vistas de maneira, segundo os próprios judeus, de uma maneira especial, né? Então, a língua, entre os pontos principais da cultura judaica, nós temos que destacar, né, o hebraico. Hebraico, a língua materna dos hebreus, né? É a língua dos judeus, né? E isso, a língua hebraica utilizada por eles foi muito importante para manter a cultura viva, né? É uma língua muito tradicional, ela pouco mudou, e ela tem uma característica muito interessante. Ela assimilou muito poucos elementos, né,
da dicção, da escrita, da fala, dos outros povos, das línguas nativas dos outros povos daquela religião. Então, eles não se misturavam. Então, tinha uma forma muito própria, peculiar, de se comunicar. Isso foi muito importante, porque... Por que isso foi muito importante? Porque manteve a unidade de comunicação, a unidade da estrutura, da cultura daquele povo, né? Então, a língua, que conserva determinados elementos, conserva esses determinados elementos aí, garantiu, tá? A unidade deste povo. Isso é muito importante a gente observar. Existiram muitas culturas na história do homem que se perderam, e começaram a se perder justamente pela língua, que começou a ser influenciado por outras línguas e acabou sendo, então, suprimidas desse convívio. Outra questão é que a cultura judaica também, ela criou sua própria vestimenta, né? Então, hoje, tem uma vestimenta apropriada. Eles gostam de vestir túnicas, comum a toda a região ali, mas a característica principal dessas túnicas ou dessas vestimentas, hoje, dos judeus, é que elas têm uma cor mais escura, né? Simbolizando um aspecto de tristeza, de luto, né? Os judeus acreditam que que Deus se separou do convívio dele. Deus estaria presente no templo. Como o templo de Salomão ele foi destruído, depois o segundo templo também foi destruído, eles sentem a presença de Deus. Então, eles usam uma vestimenta, geralmente, de cor escura, simbolizando o luto, né? Então, essa é um dos aspectos da cultura dos gregos, que é muito peculiar, que é muito característico. Aqui tem um exemplo, dos judeus orando no Muro das Lamentações. Vejam que a vestimenta deles é escura, simbolizando contrição, simbolizando tristeza e simbolizando a falta de comunhão com Deus. Né? Coloquem esses chapeuzinhos aí, né? Que significa submissão. Outra característica muito, muito importante também da cultura judaica é a alimentação. É um povo que não se alimenta principalmente de comidas banhadas ao sangue, né? Então, a alimentação dos judeus é uma alimentação muito regrada, tá? Não se alimenta, por exemplo, de animais predadores, que comem outros animais, que comem sangue, tá? Não se alimentam de animais carnívoros, tá? E aí vale para peixes, enfim. Tem uma alimentação voltada, um tipo de alimentação sem fermento, sem levedura, é muito utilizado dentro da alimentação, dentro da cultura judaica, né? Bebem muito chás, e chás sem doces, chás amargos, tá? E tudo isso tem um sentido simbólico, né? A ideia de punição, a ideia de que as pessoas precisam estar limpas, puras, né? E que os alimentos também precisam simbolizar isso daí. Isso aí é marca registrada na cultura judaica. Outra coisa, os judeus é muito conhecido aí não come carne de porco, né? O porco é considerado um animal impuro, então eles não comem carne de porco. Tem várias razões aí teológicas para isso, depois a gente discute
é considerado um animal impuro. Então, como o judeu foi escolhido por Deus, foi separado por Deus para ser um exemplo de todas as nações, então, tudo que acontece na cultura judaica tem um objetivo, tem a finalidade de manter essa pureza, de manter um aspecto de sacralidade, de santidade, tá? Já falamos a língua oficial, a língua materna, língua considerada sagrada, inclusive, é o principal idioma do judaísmo, que é utilizado em toda liturgia religiosa. É a língua principal, lembrando que existem dialetos, como o aramaico, por exemplo, que era muito utilizado na época de Jesus, mas a língua principal é justamente o hebraico, tá? O hebraico hoje é a língua oficial do Estado de Israel, tá bom? Sim. Só para tirar uma dúvida, o solidel, que é aquele chapéuzinho que Deus usa, esse negocinho aqui, Isso. É uma herança que o catolicismo pegou do judaísmo, porque os bispos utilizam, né? Uhum. É a ideia de contrição, de submissão, né? Então, nós temos muitos alimentos, muitas festas, muitos hábitos alimentares, muitos vestuários que foram justamente tirados dos judeus. Lógico que tem outro sentido, né? Aqui, no caso, o solidel aqui, né? Aqui dos judeus, ele tem essa ideia, assim, de tristeza. Para os cristãos, para os católicos, traz muita ideia de submissão, né? A ideia de mostrar ser uma pessoa submissa, né? Então, muitas vezes, o chapéu, ele tem esse aspecto, tá? De submissão. Mas foi tirado, sim, do judaísmo. Vestuário, né? O vestuário possui várias, então, trajes, e esse solidel que... Foi a Juliana que falou? Ou foi a Luana? Luana. Fui eu. Eu quem? Juliana? Luana. A Luana. Eu não estava. É porque às vezes eu não vejo. Então, o que a Luana falou, ele é chamado de kippá, né? Então, é um símbolo, para os judeus, é chamado de kippá, é um símbolo de manifestação da presença aí de Deus, né? No catolicismo é solidel. No catolicismo é solidel, para os judeus é kippá. Uma outra coisa muito importante é o tefilim, tá? Tefilim significa prece. É uma espécie de caixinha, né? De caixinha de couro, cada qual presa a uma tira de couro de animal, como está aí nesse desenho aí, dentre os quais está contido um pergaminho com 4 textos da Torá. É uma espécie de caixinha de promessas que nós conhecemos, né? Então, ali está agrupado vários trechos da Torá, vários versículos, né? Ou trechos da Torá, dos quais a pessoa a pessoa tira ali, decora isso daí, lê isso, tá? E passa para o outro tefilim que fica de outro braço. Então, de um braço contém essa caixinha, esses trechos da Torá, eles tiram isso daí, leem, meditam, oram durante o dia todo, decoram isso, e aí passa para o outro tefilim que está no outro braço, faz isso constantemente, né? Desde criança, muitos são ensinados
a terem esta prática na caixinha de promessa, né? Esse é um dos objetivos. Na lei de Moisés, na Torá, fala que uma das prerrogativas dos pais é ensinar o filho no caminho, a lei de Deus, ensinar a lei de Deus no caminho do qual ele tem que andar. E nem que ele tenha que inculcar na cabeça da criança o hábito da leitura, o hábito do entendimento, do conhecimento da lei de Deus, né? Quando se fala em inculcar, é a ideia de cortar a cabeça e colocar a lei de Deus ali dentro e tampar ela ali, de tal maneira que ele jamais poderá se esquecer. Aqui é uma metáfora simplesmente para dizer aqui que o objetivo específico dos judeus aqui era, com esses tefilins, desenvolver essa prática de inculcar a lei de Deus às crianças, tá? Tzitzit é uma espécie de shaile que serve para lembrar os judeus o cumprimento dos mandamentos, né? São usados pelos homens adultos durante as orações da manhã. O verdadeiro crente, né? O verdadeiro judeu, ele não sai de casa sem fazer a sua oração. Então, ele enrola essa peça aí do vestiário nos momentos de oração, que simbolizam uma série de coisas, né? Desde a dependência de Deus ao cuidado com a própria palavra de Deus, né? Léo. Sim, pode falar. Tô falando do vestuário aí, ó. Solidel direto do Muro das Lamentações. A Giovana não está conseguindo. Pede ela para entrar de novo, por favor. Ela estava aqui? É porque eu não vejo, eu não estou vendo. Acho que o problema dela foi com o aplicativo. Eu estava tentando falar com ela aqui no privado para tentar resolver. Ela está tentando outra forma de entrar. Acho que é no aplicativo. Se ela não tiver baixado, ela não consegue. Eu não vi nada. Eu não vi ela aparecendo aqui ainda, pedindo. Acho que é. Mas qualquer coisa a gente está aqui. O Felipe. Fala para ela que não vai ficar no prejuízo, está sendo gravado. Sim, o Felipe, quer complementar o que eu atrapalhei? Aí, ó. Não, é só aqui, do né? vestuário aí, ó, direto do Muro das Lamentações, né? Para poder entrar lá, tem que usar o Soldel. Não entra sem. Eu nunca... Nossa, mas você tá chique, hein, Felipe? Que é isso? Se um dia você for pobre... Tô aqui a caráter para sua aula, viu? Quer dizer que você já foi lá, então, né? Eu não sabia disso. O Nilson tá doidinho desse aqui para tampar a careca, né, Nilson? Você acha que eu não tô vendo? Tava demorando, Felipe. Tava demorando. Ele é chique, pontinho, né? para mim, viu, Léo? Para poder... Não, mas isso aqui eu ganhei de lá, não fui lá não, Léo. Você sabia da história, né? Você não quer falar, né? Tá bom. Tudo bem, não tem importância, não. Gente, olha, os judeus é um povo nômade. Então, um povo nômade, ele depende muito das coisas da terra. E como essa região é uma região árida, é uma região com pouca água, então a vida dos nômades ali era muito difícil. E para os povos judeus, era do mesmo jeito, além dos árabes também, tinha uma dificuldade muito grande. Então, essas pessoas aí passavam, às vezes, algumas necessidades básicas, não tinha fartura como nós temos, não tinha água como nós temos, então, eles tinham que fazer racionamento de alimentos, de água e etc. Né? Era uma característica dos povos que viviam naquela região. Bom, Israel chega agora, no século XIX, né? Então, eles vão criar
uma espécie de código alimentar, código alimentício, como está escrito aí, e vai comer determinados tipos de alimentos, ou vão comer alimentos com o objetivo, tá, de simbolizar essa realidade que eles viviam, né? Então, eles vão criar um conjunto de leis dietéticas, né? Que dá-se o nome de Kashrut, né? E vão comer determinados alimentos que vão chamar de kosher. A pronúncia fica aí, mais ou menos, para o Felipe depois. Qualquer coisa, pergunta para ele como se fala, né? Mas o fato é que os judeus, eles vão comer determinados alimentos, e esses alimentos não vão ter muitos açúcares, vão ser alimentos com baixa caloria, tá? Não vão comer muito carboidratos, tá? Eles vão dar vão comer comidas magras, enfim, um certo tempero, tá? Então, tem um cuidado todo especial, e toda essa forma de alimentação dos judeus, de uma maneira geral, está ligado, de uma forma ou de outra, com o aspecto religioso. A ideia é manter a pureza, a ideia é manter a santidade religiosa, tá? Expressa na própria alimentação. Então, eles são muito regrados, não comem qualquer tipo de alimentos muito gordurosos, eles não comem, né? Não são toda regra de exceção, né? Mas um churrasquinho com a picanha gordurosa, com cupim assim, fica em segundo plano, né? Aí, ó, Jordana acabou de entrar, a Giovana ainda não. Bom, vamos lá de novo. Tá? Aqui, sim. A Giovana está solicitando você esperar. Ou, está na espera para você liberar, desculpa. Quem? Ela? Giovana. Mas ela não apareceu aqui, não. Giovana, cadê você? Então, ela está na espera para entrar na sala. Pois é, mas para você liberar ela. Não chegou nada aqui ainda. Ela clicou aí? Oh. Acho que esqueceu. Luana. Trabalho de cidadania. Acho que ela entrou, peraí. Ah, tá aqui, ó. Giovana. Entrou. Aí. Muito bem, parabéns. Às vezes no celular, como é a primeira vez, dá uma zebrinha. Tá? Bom, aí tem outros exemplos aí, né? De comida deles. Tem muito legumes, né? Então, é uma comida mais light, né? Carne de porco, camarão, lagosta, fruto do mar, peixes que possuem escamas, carne com sangue, qualquer alimento, né, que misture carne e leite, né? Não, é proibido aos judeus de se comer, tá? Então, isso marca muito os judeus, ok? Símbolos. Um dos principais símbolos da religião judaica é este daí, a menorá. Menorá é o símbolo da nação de Israel e da sua missão, que é ser luz entre as nações. Menorá nada mais é do que um candelabro. Candelabro é onde é um instrumento que se coloca velas, tá? Para iluminar um ambiente. A menorá é um candelabro exclusivo, originário, né?
do povo judeu, porque ele ele tem 7 castiçais. E o número 7 significa o número da perfeição de Deus, ok? Tá bom? O objetivo, o simbolismo, então, da nação de Israel ser uma luz entre as nações, tá? Ok? O outro simbolismo, o outro símbolo da nação de Israel é a estrela de Davi, tá? A estrela de Davi remete lá na época do próprio rei Davi, quando ele foi lutar contra os filisteus, né? Quando ele foi lutar contra os filisteus, segundo a tradição, ok? Mas a estrela de Davi, ela foi introduzida, ela é o símbolo da bandeira de Israel. Desde 1897, passa a ser um emblema do sionismo. O sionismo é um movimento, tá? Um movimento de criação, para a criação de um Estado judeu. Então, foi um movimento que buscava a criação de um Estado nacional, tá? Então, ele tem 2 triângulos, tá? Ele é uma estrela que tem 6 lados, então tem 2 triângulos perfeitos, triângulos de forma equilátera, né, com 3 lados iguais, e que simboliza aí os ideais da fé judaica, da história dos judeus, né, e a trindade também. Então, tem algum significado relacionado com a crença judaica e com a própria história de Judá, tá? De Judá, não, de Israel. A mesusa é um outro instrumento muito utilizado pelos judeus, tá? É um outro instrumento muito utilizado pelos judeus e que simboliza, tá? Que simboliza o amor, uma forma de mostrar respeito a Deus e aos mandamentos, né? Ele é colocado geralmente ali nos umbrais da porta ou na entrada da porta, né? Se vocês lembrarem a história lá nos 10 mandamentos, nas 10 pragas do Egito, o anjo do Senhor, ele passou, né, e visitava todas as pessoas visitou todas as pessoas no Egito, e foi matar todos os filhos primogênitos de cada família, menos as famílias que estavam marcadas em sangue nos umbrais das portas ali, né? Então, a mesusa, né, simboliza essa ideia que remete lá à Páscoa, mas que simboliza o perdão de Deus às pessoas de Israel, simboliza este amor, simboliza o respeito aos mandamentos de Deus, né, para que não se possa esquecer. O livro sagrado, tá, é a Torá. A Torá é o livro sagrado dos judeus. A palavra Torá significa ensino, então, é um ensino, é a lei de Deus, é a escritura sagrada dos judeus, é a lei própria de Deus, é a fala de Deus aos crentes, né? E como a palavra mesmo diz, na sua etimologia, significa ensino. Significa que a lei de Deus tem que ser ensinada, tem que ser transmitida a todos os judeus o tempo todo, tá? Como obrigação, como forma de reconhecimento, tá? Da soberania de Deus em relação à vida, em relação às pessoas e em relação à própria nação de Israel, tá? A Torá nada mais é do que o grupo de 5 livros que nós temos na Bíblia nossa Sagrada, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio.
tá? Na Torá, antigamente, era os escritos de Moisés, tá? Ele não era dividido em forma didática, como eu falei aí agora para vocês. Ele discorria em pontos, em temas específicos, né? Então, a Torá é conhecido também como os escritos de Moisés, tá? Além da Torá, tá? Que está as leis de Deus, nós temos aí dois outros grupos de livros, né? Que compõem a Tanakh, que seria uma espécie de Bíblia hebraica. Ele é formado por dois grupos de livros específicos, que é o Neviim e o Ketuvim. Então, Neviim são os profetas, né? Dentre os profetas, nós temos aí Josué, Juízes, Samuel, Reis, esses livros que eu acabei falando aqui com vocês, eles não são livros proféticos como está escrito na nossa Bíblia, mas eles são considerados livros históricos, tá? Na nossa Bíblia. Mas isso é só coisa didática mesmo, tá? Não tem muita importância. Oi? E tem os Ketuvins, né? Eles são chamados de escritos. E aí nós temos os livros de Salmo, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Jó. Vejam que aí nós temos aí os livros proféticos e os livros de sabedorias que estão juntos. Todo esse grupo aqui forma a Tanakh, que é outro livro sagrado para os judeus. Todos eles são sagrados, mas o mais importante é a Torá. Por quê? Porque contém a lei de Deus. A lei de Deus foi transmitida para Moisés. Então, é a lei que tem que ser observada, que tem que ser ensinada e assim por diante. Léo? Sim, Nilson, sim. Aí, nessa divisão que você colocou aí, não entra o livro de Judite, os Macabeus, esses livros não entram aí, né? Não, o livro de Judite, livro de Macabeus, eles foram incorporados depois, né? Segundo Flávio Joséfo, que é um historiador, o cânon da religião judaica, ele se fecha no período de Malaquias, né? Esses livros considerados apócrifos, primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, eles foram escritos depois de Malaquias. Em Malaquias, de Malaquias ao nosso primeiro livro da Bíblia, que é Mateus, no Novo Testamento, nós temos aí um período aí de mais ou menos 300 anos. Então, neste período, não foi escrito nenhum livro que foi considerado canônico, sagrado, para os judeus. Esses livros, eles foram acrescentados depois à própria cultura judaica, tá? Por isso que tem essa discussão muito grande ainda hoje, que trata dessa relação dos livros sagrados. Tá? Okay. Princípios de fé, né? Veja, alguns desses princípios de fé são muito importantes, porque alguns deles também demonstram a crença que nós temos. Por exemplo, né? Proclama a existência de um só Deus. Nós cristãos também reconhecemos isso. Reconhece a presença da revelação de Deus nos acontecimentos da história. Deus é o Senhor da história. Baseia-se na aliança entre Deus e Israel. Espera a vinda do Messias e da vinda eterna. Então, nós acreditamos, sim, na ressurreição, na vida eterna, na ressurreição. Os judeus também. Os cristãos beberam dessa fonte
e assimilaram essa marca fundamental do cristianismo, que é a ressurreição. A grande diferença aqui é que os judeus esperam um Salvador. Messias significa Salvador. Esse Salvador, para eles, tem muito a ver com um líder político. Isso tem muito a ver não como um Salvador espiritual, mas como um Salvador que é um líder que governará a nação de Israel e livrará Israel de todos os inimigos. A concepção deles é uma ideia semelhante ao Moisés governando, a de Moisés governando, ok? Nós já falamos... Léo, só um detalhe, o período que você fala é de 400 anos, viu? Entre o Antigo Testamento e o Novo, e ele é chamado de período intertestamentário, né? Interbíblico, intertestamentário. Ele é conhecido. Alguns teóricos falam que estabelece um período de 300 anos, de 300 a 400 anos, né? Porque não tem uma data correta para alguns desses livros, né? Segundo alguns deles, a data varia neste período nesse interregno de período, né? Mas é isso, de entre 300 e 400 anos. Bom, uma coisa muito interessante no judaísmo é que o nome de Deus é considerado sagrado, é muito importante, né? Então, vejam, ele é formado por 4 letras, né? Então, YHWH, que significa Yahvé. O nome é aquele que... O significado é aquele que está presente. A ideia principal, a ideia para eles é que Deus está presente, tá? Deus está presente, aquele que está presente. Veja que não tem um nome para Deus aqui, tá? Porque falar até mesmo, pronunciar o nome de Deus é uma falta grave, né? Então, Jeová, como era chamado, Yahvé, como era chamado, era sempre substituído por Adonai, que significa meu Senhor, Hashem, o nome, eu sou, El, aquele que significa elevado, Elohim, que significa altíssimo, né? Então, por causa disso, e ainda porque o hebraico não se escreviam vogais na sua dicção correta, foi então esquecida, tá? Quando se passaram a escrever as vogais, os copistas acrescentaram os vogais de Adonai, as consoantes de Yahvé, originando, então-se a palavra Jeová. Só para dar uma explicação da origem da palavra Jeová que nós temos na nossa Bíblia aí. Ok? Léo, mas na Bíblia hebraica, ela tem vogais. Eu acho que só na questão da tradução do nome de Deus é que ela só vem com as consoantes e sem vogais. Agora, no hebraico atual, toda vogal caiu, né? Hoje não existe vogal no hebraico deles. Né? Isso, verdade. São muito só bem. Consoantes. Ela tinha, mas não era pronunciado. Justo, é o que nós colocamos aqui, né? É o que está escrito aí. Ok? Muito bem. Essa aqui é uma estrutura social, né, dos judeus. Isso aqui é lógico que é variável, né, durante o tempo, né. Então, vejam, nós tínhamos os povos excluídos, os marginalizados, né, os excluídos, os estrangeiros, os samaritanos, que eram chamados de zelotas, né. Nós tínhamos o povo judeu, e o povo judeu todo aquele que era nascido de mãe judia, né? Então, nós tínhamos aí, vamos dizer assim, na pirâmide, na parte superior dos grupos com bom poder aquisitivo, nós tínhamos aí os fariseus, que também eram muito zelosos, conhecidos como os fervorosos zelotas religiosos, né?
nós tínhamos os grupos dos saduceus, né? Nós temos os escribas, de outro lado, que eram aqueles que eram responsáveis pelo estudo e ensino da Torá. Nós tínhamos aí os sacerdotes, que também eram encarregados de alguns serviços no templo, e o sumo sacerdote, que era o responsável por fazer grandes sacrifícios, né? Tá aí. Quando vocês querendo aprofundar um pouquinho mais, leiam aí sobre fariseus, sobre os saduceus, que compunham os dois grupos religiosos principais no sistema do judaísmo, ok? Leem aí. Beleza? Símbolos mais importantes: Deus e Yahvé, significa eu sou aquele que sou. Gente, como é que é chamado um nome... como é chamado o templo, o local de adoração de Israel? Da religião dos judeus. Hã? Sinagoga. Sinagoga. Templo significa o quê? Simbolismo, significado. Casa. Você fala lá o templo, a casa de templo, oração. Né? Hã? No tempo de Salomão ou no tempo de Jesus? Qualquer um dos dois. A palavra templo significa local de moradia, casa de Deus, né? Isso. Então, o templo significava a moradia, significava que Deus estava ali, que Deus habita ali, né? Tinha um significado muito importante para os judeus, tá? Como é que chama o pastor dos judeus? É o rabino? Rabino, não é o Nilson, não. É rabinos, né? O pastor dos judeus chama rabino. Local mais sagrado para os judeus? Jerusalém. Felipe, qual que é? Jerusalém? Felipe? Oi. Felipe, você acabou de falar há pouco instante, filho. Muro das Lamentações. Isso, muito bem. Ensina para ele aí, Nilson. Muro das Lamentações é o local mais sagrado, né? Era considerado o templo de Jesus, o local de moradia que foi destruído, né? Que foi destruído. Não, mas há uma... Então é o local mais sagrado. Mas é engraçado que em termos de localidade, ele não tem muito a ver com essa questão, não. Eu acho que é mais cultural, não? O Muro das Lamentações, porque ele tem uma história que não é nem religiosa, né? Porque a cidade de Jerusalém, eles brigam mais pela cidade de Jerusalém, né? Mas o fato é que na cidade de Jerusalém nós temos a casa de Deus, que era o templo. Então, o simbolismo ali é que Deus não se faz mais presente, né? Deus foi embora, acabou, não restaurou mais o templo, não está ali no meio do povo. Lembrando que Yahvé significa aquele que está no meio, e agora ele não está mais. Então, os judeus choram o tempo todo, buscam a Deus o tempo todo, pedindo a restauração ali daquele templo, né? Todos eles têm buscado essa restauração, tá bom? Léo. A cidade de Jerusalém é uma cidade, lógico, é uma cidade considerada também sagrada, mas dentro da localidade, na cidade de Jerusalém, a localidade mais importante é o Muro das Lamentações para os judeus. Léo. Sim. Oi. Ainda tem a promessa da construção do Templo de Salomão, né? De acordo com a profecia, bíblica, haverá essa restauração, né? Esperam até hoje, né? Tanto é que, olha aí,
Quanto tá o jogo, hein? Ah. Esperam essa restauração até hoje, né? Aquela briga lá, da cidade lá, né? Uhum. Dia sagrado, domingo, para Primeiro os dia judeus, da, correto? primeiro dia da semana. É o domingo. Tá errado. Dia sagrado para os judeus é o sábado. Sábado é o dia sagrado. Ele começa às 6 horas da tarde na sexta-feira e vai até 6 horas da tarde no outro dia, tá? Então ele é considerado... Até mesmo porque o domingo é para os cristãos, né? Justamente. Porque por causa da ressurreição de Cristo. E o judeu não acredita nisso. Muito bem, parabéns. É isso aí. É bom ver vocês dois brigando, né? E aí ele vai para a lei, Nilson. Isso aí é no Velho aqui agora. Não, mas isso para nós, né? O Felipe tá certo. Assim, então, o dia sagrado para os judeus é o dia do sábado, é o sábado. Inclusive, até para os islâmicos. Os islâmicos também, no dia da semana, é muito importante ao sábado. Sábado significa o descanso, que é um dia dedicado ao estudo e adoração, ao estudo e adoração dos judeus, para os judeus. As leis... Também? Hã? Judeus ortodoxos também, Sim. Eles também o sábado, os judeus ortodoxos. Sim, principalmente para eles, né? São muito mais conservadores, né? Muito mais conservadores. Então, para eles, levam muito mais a sério. Por exemplo, esse dia é tão sagrado que você não pode andar mais do que uma distância, quando você joga uma pedra, você não pode mais andar do que essa distância nesse dia, porque é um dia específico, é um dia de descanso. Se você parar para pensar, tá bom, um dia jogar uma pedra 100 metros, mas a ideia lá, básica, é que você subia em cima do monte e jogava a pedra para baixo. Uma pedra poderia cair aí cerca de 1.500 metros, dependendo do morro, dependendo da montanha. Então, a ideia básica é que, no dia de sábado, os judeus não poderiam movimentar-se em uma distância maior, tão grande, maior do que a distância em que você jogue a pedra, tá? Então, era considerado sagrado. A festa mais importante para os judeus, qual que é? Festa das Cabanas. Não. Ou conhecida como Festa dos Tabernáculos. É uma festa muito importante para os judeus, mas não é a mais importante. Qual que é? Cita outra. Eram três festas mais importantes. Era a Festa dos Tabernáculos, a festa que é chamada de Yom Kippur, que significava a festa do dia do perdão, né? Que é uma semana dedicada à oração e adoração. E tem uma outra festa que é muito importante. Qual é? Era a saída do povo hebreu, quando saiu do Egito. Era essa Muito festa bem. Como é que é o nome dessa festa? Páscoa. Não é Ramadã, Débora. Não é Ramadã. O Ramadã é dos islâmicos, é do islamismo. Depois a gente fala sobre ela, tá? Como é que é o nome, gente? Eu estou tentando lembrar o festa. Não. É a Páscoa. Então, eu falei. A festa da Páscoa é a festa mais importante para os judeus, né? E... Lembrando que não é a mesma Páscoa nossa, viu? Justamente, eu ia falar isso aqui agora. Ela tem um significado diferente. Ela tem um significado daquilo que o pastor Nilson está falando aí. Ela significa a libertação do povo de Israel do jugo egípcio, do cativeiro egípcio. Então, ela significa a libertação. Para nós, cristãos, ela significa a ressurreição de Cristo.
tá? Então, ela tem um significado diferente, mas a festa mais importante para os judeus é a Páscoa, ok? O livro mais importante é a Bíblia, desculpa, a Bíblia não, a Torá, nós já falamos aí dos costumes e etc. Em regra geral, gente, é isso, né? Já está acabando aqui nosso momento. Então, o objetivo é a gente dar uma noção geral aí, um panorâmica dessas religiões monoteístas, né? No caso aqui específico, o cristianismo, o judaísmo, ok? O calendário deles também é diferente do nosso. Sim, o calendário é diferente, principalmente porque o calendário dele é um calendário lunar, né? Então tem diferenças. Então, tem menos quantidades de dias durante o ano. E eu não sei precisar quantos dias, na verdade, tem. Nosso calendário é baseado no Sol, solar. Então, ele depende muito dessa movimentação. E aí eu não sei, eu sei que o calendário é diferente, mas eu não posso falar precisamente quantos dias tem, qual os períodos que são, quando são. Mas eles são diferentes. Gente, dê uma lida da história dos judeus, para a gente ter um conhecimento mais aprofundado, ali no livro que eu deixei para vocês, né? O Livro das Religiões. Jostein Gardner, ele trabalha muito isso daí. Beleza? Desejo para vocês deixa eu interromper aqui a gravação, uma boa prova para